Boa noite, pessoal! Boa noite, Brasil! Vamos chegando. Hoje o nosso tema é muito interessante e a convidada nem se fala, hein? Deixa eu ver se ela já está por aqui. Já estão todos chegando. Vamos ver se foi. Convite é enviado. Boa noite, Ilane. Como você está? Olá, Luísa! Olá! Peraí, deixa eu Boa aumentar o som noite. aqui. Peraí. Tá me escutando direitinho por aí? Tô sim, Vitor. E Poxa, você, tá escutando bem? também. Deixa eu só posicionar a câmera. Pronto. Boa Luísa, noite! Que honra estar aqui com você, Vitor. Obrigada pelo convite. olha, a honra é minha saber que você é uma das pessoas que está promovendo esse despertar da consciência. É Uhum. algo fantástico. E eu quero dizer, primeiramente, antes de apresentar mesmo, que você, o seu pai e também a doutora Carla, vocês são um exemplo para todo esse Brasil, viu? Eu Ah, fico muito obrigada, Vitor. honrado de tê-la aqui, porque o doutor Fernando, se hoje eu tenho esse conhecimento que eu adquiri, ele tem uma grande importância nessa questão. Porque ele me Ótimo. mostrou que a doença, por trás da doença, toda doença, mostra onde o desvio natural aconteceu. Então ela nos obriga a olhar para a realidade. Mas quem vai definir se vai querer ou não somos sempre nós, não é verdade? Exatamente. E, Exato. E Luísa, eu queria apresentar você, falando um pouco que você também depois trouxe a sua história, mas a Luísa, pessoal, ela é consteladora familiar, também é personal trainer, mentora do IBRAX e também é uma Uhum. especialista nas dinâmicas de distúrbios alimentares. E é por isso que eu a convidei, porque eu sei que ela tem muito conhecimento nessa área, principalmente porque ela também já viveu algo nesse sentido, né, Luísa? Exatamente. Já passei por isso, então já sei o caminho das pedras. Poxa, deixa eu só tentar. As pessoas estão aparecendo aqui para mim, aí você. Ah, eu acho que eu não vou saber mexer nisso ainda. O Mas quê? vamos lá. É porque as pessoas ficam aparecendo que elas estão entrando, eu te vejo pequenininha. Sério? Uai, Mas não por tem que problema será? não. Eu vou tentando resolver isso durante a live aqui. Tá bom, Mas, vamos Luiz, lá. eu queria começar com uma pergunta. E seja Manda ver. sincera. Vamos lá. Você acha que os distúrbios alimentares, eles são realmente causados pela pressão exercida que a mídia faz, que a nossa cultura exerce, ou elas têm uma causa muito mais além, muito mais a fundo que os nossos próprios olhos percebem? Muito mais além, Vitor. Essa é uma realidade em relação à pressão que existe, mas tem algo muito por trás disso tudo, né? Onde tudo isso começou. E o que acontece é como a gente se enxerga, como a gente absorve essa informação que o meio vai trazendo para a gente. Porque, assim, dependendo de como a gente interpreta e o significado que a gente dá ao que as pessoas falam ou empregam, essa pressão da sociedade, é o que você vai expor de uma maneira saudável ou doentia, tá? Então, assim, não é por causa dessa pressão que o mundo impõe. Muito pelo contrário, é pelo que você, pelo significado, pelo colorido que você dá ao que a sociedade impõe para você. Então, senão a gente sempre cai naquele modo vítima. Ah, é porque a sociedade impõe. E cadê a sua responsabilidade ao que você faz em relação a isso? A sua saúde emocional, física, mental. E o que você também proporciona para as outras pessoas em relação a isso, né? Então, não tem a ver com a pressão estética, a pressão que a sociedade impõe. O problema está dentro de você, dentro de cada um. E vai muito mais além, né? Vai, Com certeza. a gente tem a origem, inclusive, sistêmica dos distúrbios alimentares que nos revelam quando tem até dinâmicas de aborto, de exclusão, que elas podem influenciar na nossa forma de agir na vida, a forma como a gente olha Sim. para o alimento. Mas eu acho que, sem dúvidas, a forma como que a gente olha para a comida tem muita relação com como a gente olha para a nossa mãe. Uhum.
Totalmente ligado. Que a mãe é nosso primeiro alimento, né? Então, o símbolo da comida é a mãe. Tanto que quando a gente fala em psicossomática, a gente vê a linguagem da doença, o significado da doença. E não a doença em si, porque a doença ela é uma mensageira. Como você disse antes, né, Vitor? Ela é a nossa amiga. Ela não é inimiga. Ela impede que a gente enlouqueça ou morra. Então, quando a gente tem esse respeito em relação à doença, a querer se entregar ao que ela quer te indicar, o que está acontecendo com você, você tem o poder de trazer essa mensagem muito mais além do que você vê só a superfície. Então, digamos assim, para trazer um entendimento geral. Quando você está num nível de ilusão, o que acontece? Vamos pegar até os distúrbios alimentares como exemplo. Então, quando você está num nível de ilusão, o que acontece? Vem uma doença. Então, vamos dizer assim, não sei lidar com as minhas emoções, e aí eu vou comer. Como, porque é um padrão que eu aprendi, eu vou comer quando eu tô triste, eu vou comer quando eu tô feliz, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Ok. E tô achando que tô bem, tá tudo certo. Eu tô num nível da doença que eu fiz um monte de exame e tá tudo bem, não tenho nada, tô saudável. Ok, continuo com os meus padrões. Aí a doença vem, pronto, engordei. Aí vem exame tudo alterado, tem que fazer uma dieta, enfim, pronto, veio a doença. Então, assim, você está aqui no nível de ilusão, aparece a doença, você afunda. Ok. Então, diante do que eu sei da doença, diante do que eu conheço, então eu engordei, pronto, preciso emagrecer. O que precisa fazer para emagrecer? Dieta e treino. É o que todo mundo sabe, né? Então, ok. Então, eu tô aqui. Então, eu vou me esforçar, vou fazer uma dieta, vou fazer um treino para voltar aqui, no mesmo nível onde eu estava. E aí, o que acontece? Pronto, me curei, emagreci, tô ótima. Não aprendi a lidar com as minhas emoções, continuei no mesmo caminho. A doença, ela aprofunda. E aí fica nesse ciclo de aprofundar e voltar para o mesmo nível de ilusão. Fala assim, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e nada funciona, eu faço tudo, já tomei remédio, já fiz exercício, já fiz tanto de dieta, fui nutricionista, fui personal, fiz tratamento e nada funciona. Por quê? Porque tá vendo só tá no nível de ilusão, não tá A indo pontinha do além do nível de iceberg, né? ilusão. Exato. Quando você ultrapassa esse nível, quando você enxerga a realidade e mexe no que tem que ser mexido, na raiz do problema, aí você se liberta da doença. Caso contrário, a doença vai aprofundando, 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 até você acordar e ver que esse nível, que essa profundidade não está o suficiente. Você tem que aprofundar mais em relação ao que ela quer te dizer. Exato, Luísa. E realmente a doença vem para mostrar aquilo que a gente não quer ver. Porque Exato. quem cuida do nosso corpo é a criança. E a criança Uhum. não tem como solucionar os problemas sem o nosso lado adulto. E quando os Com traumas certeza. acontecem lá na barriga da mãe, a criança não tem força, a criança não tem uma saída. Então a gente vê que os problemas que acontecem na nossa vida têm uma causa raiz muito além do que a gente percebe. E a primeira pessoa, as pessoas falam, nossa, mas tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da mãe. Mas perceba, pessoal, que você, durante 9 meses, ficou dentro da barriga da sua mãe, onde você recebeu o alimento não só o alimento físico, mas o alimento da alma, que é o afeto, que também é o carinho, que é o sentimento de Exato. acolhimento. E ainda tem a respiração. E quando você não tem essa sensação na sua vida, quando você não teve essa sensação dentro da barriga da sua mãe, isso começa a refletir na sua vida adulta. E as suas Uhum. relações, você começa a trazer essa sensação de vazio, em buscar as coisas do mundo aqui fora. Então você busca preencher esse vazio com dinheiro, com comida. Por exemplo, pessoas muito ricas podem utilizar o dinheiro como uma forma de garantir reserva, mas não colocar aquilo em ação. Então a gente percebe que tudo é sobre energia, né, Luísa?
Exatamente, é a mesma coisa, né? Na verdade, até quando a gente fala nas pessoas que, por exemplo, fizeram cirurgia bariátrica ou algo assim, o que que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas voltam a engordar ou outras transferem o vício para alguma outra coisa. Então, tem muita gente que vai para cleptomania, tem muita gente que usa drogas, que muita gente que transfere para bebida alcoólica. Então, é só um outro desvio. A comida não desce mais, mas eu vou buscar um outro desvio. Então, por isso que é tão importante ver a raiz do problema. E o que você falou, Vitor, é fundamental. Porque tudo começa dentro da. Aliás, tudo começa dentro da barriga da nossa mãe. É, é mentira. Porque começa bem antes, na Verdade, verdade, né? verdade. Opa, Porque, se é verdade, né? A exato, relação porque a dos nossos gente. pais diz muita coisa. Exato, dos nossos pais, as dinâmicas dos nossos ancestrais, a epigenética está aqui para provar isso Isso é muito legal. cientificamente para a gente. Então, assim, a vida intrauterina é o momento mais importante da nossa vida. Vocês não têm noção, gente, o quanto a gente carrega de dinâmicas, de vivências, experiências que a gente tem dentro da barriga da nossa mãe que comandam a nossa vida até hoje, tá? Então, tem até estudos de epigenética, tá interessante falar sobre isso. Teve um estudo feito com as mulheres que estavam grávidas lá na fase da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E teve um período de fome bem específico lá na Holanda, que foi um período de 6 meses, por aí. Pegaram o estudo dessas mulheres que estavam grávidas e viram os efeitos da fome em várias gerações até agora. Acho que deu umas 3 ou 4 gerações por aí. Então, viu o efeito das gerações com o resultado da fome enquanto as mulheres estavam grávidas. Nos filhos, nos netos, bisnetos. E é muito interessante, porque assim, até o período que elas passaram fome, por exemplo, as mulheres que passaram fome no início da gestação, nos primeiros 3 meses, os bebês nasciam maiores do que a média. Por quê? Porque já desde o começo da formação, ele já teve que ter a dinâmica de absorver absolutamente tudo que chegava. Então ele veio com essa tendência de absorver muito e não deixar nada sair. E as que passaram fome nos 3 últimos meses, os bebês nasciam menores do que a média, porque daí já tinha se desenvolvido, né? Só estava ganhando peso, só que quando está com fome não tem essa possibilidade, estava ganhando peso para terminar o desenvolvimento. E tudo isso foram estudados doenças que essas pessoas, que esses filhos, netos e etc. foram carregando de geração após geração. E compararam com eles, que se desenvolveram dentro da barriga da mãe na época da fome, com os irmãos, que não tiveram essa mesma dinâmica. É muito interessante. Pesquisem, é só entrar no Google, estudo de epigenética, mulheres grávidas da Holanda, que vocês vão ver com detalhes, é muito interessante. Então, é exatamente essa carga sistêmica da onde a gente veio, dos efeitos de guerra, de traumas, de mortes importantes, tudo isso acarreta em como a gente se define hoje em dia, né? Se a gente está com vazio, como você citou também, abortos excluídos, quando a gente se identifica com alguma coisa desse tipo e a gente não tem consciência, não tem. A gente pode, o quê? Descontar na comida, algum tipo de vício, adquirir alguma doença. E são dinâmicas, gente, inconscientes. E tem até a frase de Carl Jung, Vitor, que eu sou viciada nessa frase, eu sempre falo, que é o quê? Até você se tornar consciente,
o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E o inconsciente nada mais é do que o nosso período de molde, que vai do momento da barriga da nossa mãe até os nossos 5, 6 anos de idade, que é esse período que nós não evocamos as memórias que acontecem. Por quê? Porque o nosso hipocampo não está formado. O hipocampo é a área do cérebro que a gente evoca as memórias, né? A gente está com a nossa amígdala cerebral desenvolvida, mas o hipocampo ainda não. Então a gente não tem essa memória. Só que todas essas experiências estão dentro da gente. E é aquela história da pontinha do iceberg, que eu acredito que a grande maioria já viu esquemas na internet, que é o quê? O nosso consciente é a pontinha do iceberg, e o nosso inconsciente é toda aquela pedra imensa que está submersa, né? E isso vai dirigindo a nossa vida. Então, traumas que nós vivenciamos, falando em distúrbios alimentares, a gente está falando de alimento, qual a linguagem disso? O nosso primeiro alimento, como você citou, perfeitamente, Vitor. Alimento para o corpo e alimento para a alma. Então, quando a gente tem traumas na nossa fase oral, dos contatos com a mãe, dentro da barriga e a amamentação, é muito comum que você desenvolva distúrbios alimentares durante a sua vida. Então, se você tem distúrbios alimentares, você pode ter certeza que você tem um trauma significativo que precisa ser olhado lá na fase oral, na relação com a sua mãe. Não é, Vitor? Você já tá afiado, hein? É na fase oral que tem aquela captura dos alimentos, né? Onde a criança pode se sentir nutrida, acolhida. E se tem algum trauma na fase ainda desse período, você trouxe algo muito interessante, né? Você falou que os traumas acontecem antes mesmo da criança estar na barriga da mãe. É verdade, é uma das coisas que a gente começa a perguntar para o cliente. Você veio do excesso do amor dos seus pais? Ou você veio para preencher o vazio do vazio do coração de alguém? Ou o vazio daquela relação? Então a gente vai percebendo, né, Luísa, que tudo tem uma causa raiz que vai muito além. E esse campo da epigenética, que a gente vai pegando as coisas dos nossos ancestrais, existe um estudo que diz que uma mulher grávida que fuma, a netinha dela, quando nascer, já vai ter os mesmos efeitos dentro do próprio útero dela. Então a gente vê que muitas coisas a gente traz que nem são nossas. E foi como você disse, a sombra não revelada se torna destino. Por isso que é tão difícil olhar para as nossas dores. O que o Bert Hellinger nos traz é que tudo vai muito além do que os nossos olhos podem enxergar. E é por isso que essa visão ela é muito rica. Mas você precisa ter uma capacidade de ter força para colocar o seu adulto apto para olhar para essa questão. E aí sim você vai podendo sair disso. Mas a gente percebe, Luísa, que essas questões, porque a nossa mãe tem tanta influência, né? Eu digo isso porque eu gostaria que você trouxesse uma história mais pessoal sua, caso você possa, que você já passou por uma dinâmica de bulimia também, né? Sim, e aí, já nessa passei. época você vê aquilo como uma solução dos seus problemas, porque você comia, e qual era a forma que você tinha para tirar tudo? Vomitando. Mas será que você estava vomitando realmente o alimento? O que você estava vomitando afinal? Por que esse corpo precisava ser amado, né? Exatamente. E olha só, é interessante isso porque o primeiro ponto é você ter consciência de que você está doente. E eu falo que distúrbios alimentares é uma doença muito traiçoeira, porque é difícil alguém se assumir doente nesse sentido. E para mim, na minha cabeça, é o que você falou, para mim era a solução dos meus problemas. Ué, tô com vontade de comer, como quanto eu quiser, e depois eu vou lá e vomito, saiu, tô magra. Então, para mim, era a coisa mais normal do mundo. De verdade, gente, eu não entendia que isso era um problema. Até virem os efeitos. Começou uma queimação, os meus dentes ficaram mais fracos, eu sentia muita dor na garganta, porque isso começou a virar um hábito absurdo, né? Além do que eu era alucinada em me pesar. Eu me pesava, assim, acho que umas 20 vezes por dia.
Quando eu acordava, quando eu treinava, terminava de treinar, eu me pesava. Aí eu comia, eu me pesava, eu vomitava, eu me pesava. Eu ia no banheiro, eu me pesava. Era nesse nível, tá? Então, até chegar um ponto que eu percebi que 90% da minha energia, do meu dia a dia, era pensando na balança. Então, assim, opa, o que está acontecendo, né? E o que acontece? Eu sempre tive essa neura com o corpo, com peso. E quando eu estava na faculdade, eu engordei. E eu fiz faculdade de educação física. Então, a minha cabeça deu um nó, né? Eu assim, meu Deus do céu, como é que eu estou fazendo educação física e eu me torno obesa dentro da faculdade? E isso para mim foi um caos. E aí a bulimia forte. Eu obesa, e muita gente tem essa dificuldade de associar até que bulimia é coisa de gente magra, anoréxica. Não é não. Tem muito mais obesos bulímicos do que anoréxicos, tá? Porque anoréxico nem come. Então, a gente tem essa ilusão também. Então, eu falo que distúrbios alimentares é uma doença traiçoeira. E a gente tem que tomar cuidado. Até eu vejo muito o que acontece também. Uma romantização da obesidade, essa aceitação. É importante se aceitar? Muito importante. Mas tem que tomar cuidado, porque no momento presente você está saudável, mas você pode migrar para um outro nível da doença, que é um nível orgânico, que você precisa fazer tratamentos, que você precisa ficar dependente, que você precisa demandar energia para se curar disso tudo. Então a gente tem que ter uma visão adulta e uma visão a longo prazo do que está acontecendo. Então o primeiro ponto é você se assumir, estou doente, eu sou uma pessoa que está doente e eu preciso de ajuda. E ajuda é fundamental. Eu, se não tivesse ajuda, através do consciência sistêmica, eu nem imaginaria como estaria minha vida hoje, porque eu acho que ia estar um caos. Eu até falo que tem a Luísa antes e depois do consciência sistêmica. E aí, de fato, Vitor, quando eu comecei a ver o que tinha por trás da minha doença, de toda essa paranoia que eu tinha, e o que tudo isso me levou, porque me levou a um caminho totalmente contrário, porque eu era tão cuidadosa entre aspas, né? Eu era tão doente em relação a ficar magra, a ter um corpo que eu amava, que tudo foi pro ar e eu engordei. O que está acontecendo? Quando eu fui atrás do que tinha por trás da doença, aí sim eu consegui me curar dos distúrbios alimentares. Hoje eu tenho uma relação com o meu corpo muito à vontade. Eu gosto do meu corpo do jeito que ele é. Eu sempre tive prazer em treinar, me exercitar, ter uma alimentação saudável. Isso para mim é gostoso hoje em dia, porque antes era um esforço enorme. Hoje para mim é muito natural. Então, ver a Luísa de antes e a Luísa de agora, nossa, é libertador. Eu nem imagino como se eu tivesse aquela vida de ficar na balança o tempo todo, 24 horas por dia. Então, assim, tem que ver a raiz do problema. Esse corpo, até que você comentou, né? Eu entendi que o que eu estava vomitando não era a comida. O que acontece? A gente, quando eu trabalho com os meus clientes em relação a distúrbios alimentares, eu falo que existe um diálogo da comida, né? Que assim, uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, tem uma relação mais, um vínculo maior com a comida, qual é a conversa? Comida, eu te amo, você é tudo pra mim, nossa, eu não sou ninguém sem você, eu preciso de você o tempo todo comigo. O bulímico é o quê? Eu até te engulo, mas escondido eu jogo fora. E o anoréxico é o quê? Eu tenho nojo de você, eu não aguento chegar perto de você. Sai, eu não quero. Não, não chega perto. E esse papo de fato é com a comida? Não, não é. Esse papo é com a mãe, é com a função materna que nós tivemos
lá na fase oral. E aí é até interessante, Vitor, porque assim, então é culpa da mãe, é responsabilidade da mãe. Não sei, tudo depende. Porque, por exemplo, e se não teve mãe? E o que acontece? Muitas vezes o que acontece? Essa função materna, porque mãe e pai é função, não é gente. Então, assim, quem fez a função materna, aí é que está o ponto, na função e não na pessoa. E óbvio que o que o bebê precisa? O primeiro vínculo que ele formou é com a mãe, dentro da barriga, saiu da barriga, vem para o braço dela. Essa é o processo natural, certo? E tudo que foge do que é natural terão as suas consequências. E aí é do adulto, do pai e da mãe, a responsabilidade de direcionar para um lugar mais saudável, porque a vida está cheia de surpresas. Se acontecer alguma coisa no parto, se acontecer alguma restrição. Então, os pais têm que conduzir olhando para essa pessoinha aqui, que é diferente de nós, a melhor maneira de contornar o trauma. Só que quando a gente não tem consciência, o que acontece? A gente fica mais maluco que a criança, né? A gente fica mais neurótico com a criança. Ai, meu Deus! Ai, não tá comendo! Ai, meu filho! Ai, ele tá mal! Imagina para um bebê que não sabe nada da vida, que tá perdido. Ele sentindo que os pais estão tão perdidos quanto ele, não tem segurança, não tem afeto, não tem direcionamento saudável do que é a vida. E aí vai descontar, vai procurar segurança em outros meios. Na comida, dinheiro, vícios e várias outras coisas. Essa comida, né, ela veio como um substituto do afeto que eu recebeu lá atrás. Então, Exatamente. a comida, pessoal, a comida sempre vai ser comida. É a forma como a gente olha para ela que muda o nosso julgamento para a comida, Uhum. na verdade. E eu É o achei muito significado, interessante isso que exatamente. você trouxe, Luísa, que existem vários tipos de distúrbios, né? Você trouxe da obesidade, que é esse do sentir, do apego, de estar Uhum. próximo, a comida preenche. Você trouxe também esse da anorexia, de colocar a distância. A bulimia também tem um aspecto interessante, é quando você rejeita o outro dentro de si, né? Exatamente. Parte sua, por isso é muito difícil você saber lidar com comida. Mas tem outras, o que você falou muito interessante foi que você tinha uma necessidade de treinar, mas não sempre com a vontade, você tinha que treinar. Isso é a Não, exato. vigorexia, né? Vigorexia. Vamos trazer para as pessoas alguns novos tipos de distúrbios para que as pessoas tenham Exato. consciência, porque senão elas se apegam somente a esses três aí e acabou. Uhum. E tem muito mais, né, pessoal? Tem muito mais. Eu anotei alguns Muito. aqui, aí você vai falando, porque já que é a sua especialidade, vou Show. aproveitar, né? Ó, Manda ver. vigorexia é um vício no exercício físico, né, Luísa? Exato. Aí o que acontece? A vigorexia é como se fosse assim uma bulimia, digamos assim, porque a bulimia, ela é um movimento compensatório. A bulimia não só é a partir do vômito. A bulimia pode ser a partir do vômito, pode ser a partir de um laxante, de um diurético, movimentos compensatórios da comida que você colocou, tá? E muito treino, muito exercício para compensar também é um tipo de bulimia, digamos assim, mas o correto seria a vigorexia. E aí a vigorexia, ela acarreta em várias questões, tá? O que acontece? Você pode ir da vigorexia. É assim, gente, um distúrbio alimentar leva para o outro, num Não é só piscar um de único, né? olhos. A pessoa vai Exato, desencadeando vários tipos. exato, porque assim, eu tinha compulsão alimentar, e tinha bulimia, e era obesa, entendeu? Então, é um conjunto de coisas. Eu Sabe, era Luísa, vigoréxica, então, você trouxe isso, eu tô lembrando de uma fase aqui minha do ano passado, é muito recente. é, Eu peso 76, 77. Ano passado eu estava com 92 quilos. 92 quilos é quase 14, 16 quilos a mais. E aí eu quanto você tem de pensei, altura? eu tenho 75. Então Ah, pensa a problemática.
Mas agora que você trouxe essa questão, agora eu lembrei da compulsão alimentar. A compulsão alimentar é aquela necessidade que você tem de comer, mas a mais do suficiente, você passa do suficiente. Isso. E ali você tem a necessidade de comer para aquele prato fique vazio. Você come, por exemplo, chocolate. Nossa Senhora! Uhum. Eu comecei a pandemia com umas 7, 8 barras daqueles chocolates de 300 gramas, sabe? Eu comi Sim. menos de 15 dias. Em um dia eu comia 3 barras de 300 gramas, dava quase 1 quilo. Uhum. Então a gente Uhum. percebe que foi o que você disse, quando você trouxe essa consciência, né, por meio do consciência sistêmica, que você pôde, opa, vamos voltar para a realidade. Desde então eu perdi os 14 quilos. E olha, eu não fiz nada de absurdo. Os meus hábitos são tão simples. Assim, eu como o que eu preciso comer. Eu não faço dieta. Eu tomo suco verde, coloco ovo na minha alimentação e abacate. Então a gente vê que são alimentos tão acessíveis e tão simples, mas que eles trazem a energia que o nosso corpo precisa. Porque a gente começa a perceber, calma aí, eu preciso desse chocolate? Não preciso. Mas tá, chegou o final de semana, não, agora eu vou relaxar. Mas você traz essa dinâmica de forma consciente. Porque quando você tem esse vazio dentro de você, você busca preencher com as coisas do mundo aqui fora. Então, essa necessidade de estar cada vez mais consciente, olhar para a causa raiz do conflito, saber que existem problemas, que eles estão ali justamente para que a gente possa avançar e partir para uma nova consciência, é o que nos coloca como humanos, né? Porque todo mundo tem dificuldades, não tem ninguém perfeito. O seu pai, para mim, que para mim é uma das pessoas mais inteligentes, ele tem problemas. O Bill Gates, que se separou recentemente, tem problemas. Então, a gente vê que todo mundo que está aqui vai passar por várias dificuldades. Absolutamente. Tomar consciência e partir para os próximos desafios. Exato. E isso é importante, que a constância não está no que você faz mecanicamente todos os dias, uma rotina. A constância em você se manter saudável é você não desistir, entende? Você começar de novo. Por exemplo, o que acontece muitas vezes? Nossa, agora já comi um doce, já comi um chocolate, agora já era. Agora, segunda eu começo. Segunda eu começo. Era sexta-feira, agora lascou o final de semana inteiro e aí eu começo. Entende? Você está contando a minha história aí, poxa. Mas só a sua, Vitor. A sua, a minha e da grande maioria. Entende? Então, assim, até tem a técnica do 80-20, que você seja 80% bom o suficiente e que, assim, você comeu, ok, tá tudo bem, começa de novo, mas não deixa se derrubar por um comportamento que você teve. Olha, você falou algo muito interessante, a culpa. A culpa gera um estresse e esse estresse já provoca um novo padrão e a gente se mantém nisso. É um ciclo. É um ciclo vicioso. Exato. Agora, quando você está consciente, o que vai aparecer para trazer a realidade, né? Quem aparece? O distúrbio, a doença. Exato. E aí é para você acordar, porque se você continua com seus padrões, que a gente acha que é simples, não, segunda eu começa esse padrão, o nosso corpo não sabe o que é sábado, domingo, nosso corpo funciona igual todos os dias, né? Então começa um padrão, um hábito que, mas eu faço certinho toda semana, a semana inteira. Eu só passo 2 dias e tudo volta. É lógico, porque não, você vai compensar tudo. E esse é um distúrbio alimentar já considerado, que se chama binge eating. O binge eating é exatamente isso. É você fazer certinho, assim, ó, um período de tempo, aí de repente um dia você mete o pé na jaca, come tudo que vê pela frente e põe tudo a perder. E isso vira um vício. Um vício. É um hábito que não para nunca, tá? Realmente vira uma droga, é um padrão de funcionamento. Tem a força de fazer tudo certinho, mas depois coloca tudo a perder. Isso é um padrão inconsciente de você não ficar saudável, de você não ir para a vida, de você ficar se punindo.
Mas Gente, pode a falar, Luiz. doença, a comida, é muito uma forma de punição, porque toda culpa é regra, toda culpa gera uma punição. E se eu me sinto culpado por alguma coisa, eu preciso me punir. Qualquer que seja a coisa. Ah, então fiz alguma coisa com o Vitor, me senti culpada. Ai, meu Deus, eu vou comer porque eu tô triste, porque eu tô mal, porque eu sou uma pessoa péssima, entende? Ao invés de chegar para o Vitor e falar, Vitor, sinto muito, o que eu fiz foi muito equivocado e eu peço desculpas. Podemos começar. Como eu posso me redimir do que eu fiz para você e resolver o problema? Mas não. O que a gente faz? A gente se pune fazendo o quê? Vícios, comida, o que for. Porque o ser humano ele tem uma dificuldade em trabalhar com a mente, né? Porque a Uhum, mente, eu li um estudo na epigenética que nós somos 50 trilhões de células funcionando a todo momento. Então, assim, quando chega um pensamento até nós, a gente tem que procurar ver se isso é realmente nós. Qual parte minha está falando sobre isso? Porque quando você se identifica com a sua mente, você se torna aquilo. Então você traz para a sua realidade. Então a sua realidade só pode ser mudada quando você se torna outra pessoa. Mas para isso você sim. vai precisar de novos pensamentos. E novos pensamentos criam novos sentimentos, que criam novos hábitos. Mas percebam que o sentimento, ele é muito difícil de ser alterado, porque ele produz químicos dentro do corpo. Quando você tem alguns Uhum. pensamentos, isso produz alguns químicos, e esses químicos eles são tão viciantes que você se mantém nesse padrão. Muitas pessoas estão acostumadas a sofrer, elas têm esse hábito de sofrer, têm esse hábito de remoer, de ficar ressentida, de ficar contando historinhas, explicações, justificativas. Quando você fica perto de uma pessoa dessa, qual é a sua sensação? De se afastar. Justamente por quê? Porque Exato. ela não consegue ter a consciência de si. Ela não consegue ter a consciência do próprio pensamento. Então, quando a gente fala sobre essas dinâmicas de doença que a gente traz aqui, é justamente para que as pessoas possam olhar para dentro. Quando você traz esse autoconhecimento sobre os distúrbios alimentares, sobre as doenças no geral, você consegue ampliar a sua visão. Você tira os óculos que seus pais te deram e você começa a olhar a vida de uma forma mais ampla. E é aí que Uhum. está a beleza da vida, né? Porque a gente começa a ver que a gente tem o nosso lugar aqui. E a gente pode fazer por onde, a gente não precisa repetir os nossos pais, porque quando a gente tem uma necessidade de olhar para os nossos pais com tanto amor que a gente absorve o pacote completo, né? Todas as dores que eles viveram, todas as dificuldades. E a gente vê muito isso na constelação familiar, quando Uhum. existe um aborto, né? Você pode até trazer essa dinâmica sobre os distúrbios alimentares. Sim. E essa criança, ou adulto mesmo, começa a olhar para aquele irmão, em direção àquele irmão, porque ninguém olha para ele. Né? Ninguém olha para essa pessoa. Na verdade, os Uhum. outros membros da família olham para aquele irmão. E essa pessoa vai perdendo a sua força de estar no seu lugar. Então ela vai preenchendo com esses vazios, vai preenchendo com todos os excessos do mundo aqui fora. E nada é suficiente, que é a palavra dos distúrbios alimentares, né, Luísa? Bem observado, Vitor. Exatamente. Até você me fez lembrar de uma constelação que eu fiz que me marcou muito. Foi um obeso mórbido e a dinâmica dele tinha tantos excluídos, tantas tragédias, mas assim, muitas, muitas. E a gente estava fazendo um workshop de distúrbios alimentares nesse momento, né? Então era um final de semana focado nesse tema. E aí, no final de cada dia do workshop, tinha uma constelação. E aí foi a constelação desse homem. E tinha muita tragédia, muita exclusão. No final do workshop, Vitor, ele parou, levantou a mão, disse, Luísa, me veio uma coisa aqui agora. Posso falar? Assim, pode. Eu percebi um padrão que eu tenho, que toda vez que alguém vem falar comigo, e aí, fulano, tudo bem? Ele respondia assim, tudo bem, eu e a minha turma. Toda vez ele respondia isso, eu e a minha turma. Aí ele assim, agora eu entendi que turma é essa. Ele tinha uma fidelidade
tão grande a esses mortos, a essas pessoas excluídas, que ele comia por ele e por eles também, pelos que não foram vistos. Então, na Ele tinha verdade, muitas. ele era um desnutrido emocional. E aí ele comia por ele e pelos outros que não foram vistos, pelos excluídos. E isso acarretou nessa dinâmica dele, porque ele tem essa dinâmica do salvador, que cuida de todo mundo, aquela pessoa acolhedora, que não olha os seus problemas. Os meus não precisa, os meus não. É o codependente, que sempre precisa de alguém para olhar, para não olhar para os seus próprios problemas, porque é muito mais dolorido olhar para si mesmo. Então, quando ele percebeu isso, caiu uma ficha para ele, e foi muito interessante, que olha como a gente vai adquirindo falas, comportamentos que a gente nem sabe por que fala isso. Eu e a minha turma, que turma é essa? Então, a gente ficar esperto nessas coisas que a gente fala, para ver o que tem por trás disso. Então, assim, até numa demanda de abortos, por exemplo, tem muito que aborto, abuso sexual, Abuso muita sexual. demanda. É um tema interessante, Luiz, porque muitas pessoas comem de forma desenfreada justamente para que ela perca Uhum, aquela beleza do corpo, para que ninguém de fora tenha um apetite sexual sobre ela. Então a gente vê que as exatamente. dinâmicas vão muito mais além. Exatamente. Eu tive muito essa demanda também por conta de abusos que eu sofri. Porque quando eu fui para a faculdade, o que acontece? É a minha fase adulta. E é nesse ponto eu comecei a engordar muito. Hoje eu tenho consciência que isso também vem da demanda dos abusos que eu sofri na infância. Para eu perder essa sensualidade, essa sexualidade, tampar minha sexualidade para não sofrer como adulta também nesse sentido. Então, uma coisa demanda, vai ligando na outra, né? Além do que o abuso em si não é o fato do abuso. A dor maior do abuso em crianças é o quê? Não ter alguém olhando para você. Como que isso foi acontecer? Então, essa insegurança que a criança tem, cadê os meus pais que permitiram que isso acontecesse comigo, né? Então, tem toda uma demanda por trás. E aí, o que acontece? Quando tem dinâmicas de abortos, por exemplo, por que aborto é tão influente dentro de um sistema? Ele existe. E se você não vê, se você não inclui um aborto, tanto espontâneo quanto provocado, você está excluindo um membro do sistema. E é uma das leis do sistema, a lei do pertencimento. Todos existem. Porque o que acontece? Vamos pegar uma dinâmica simples para vocês entenderem o quanto isso é importante. Então, por exemplo, vamos supor que eu tive um aborto. Queria ter um filho, tive um aborto. Foi muito dolorido para mim, para o meu marido, para a família. Foi muito dolorido, muito dolorido. E aí, de repente, pronto, engravidei de novo. A minha cabeça automaticamente vai pensar no quê? E se acontecer de novo? E se eu sofrer tudo de novo? Será que vai acontecer? Ó, a minha cabeça, o meu olhar, o meu pensamento, a minha energia não tá vindo aqui. Tá vindo na outra gestação. E muito que a gente vê, Vitor, colocando o mesmo nome. E aí, quando a pessoa fala o nome do filho, remete à dor da morte do outro. Então, esse ser, essa criança, fica identificada com esse irmão. E vocês não têm noção, gente, o quanto isso mexe. Até esse final de semana eu fiz a constelação de uma criança e eu fiz a solução com a mãe, que era a adulta responsável que estava lá com ele. E, quando ela perguntei se ela tinha aborto, até pela demanda da queixa, ela falou que não, mas que a mãe dela teve aborto, um aborto antes dela. E ela não conseguia entender o porquê aquilo era. Nossa, mas o que isso tem a ver? E
E quando foi fazer a solução, e coloquei ela para falar com a irmã, essa mulher chorou, mas chorou, entrou em contato com uma dor que ela falava assim, por que que eu tô sentindo isso? Eu não tô entendendo por que que eu tô desse jeito. Porque não é na cabeça, gente. É aqui, ó. É exatamente. Faz, faz parte. A criança, gente, quando a gente é criança, adulto, tudo na cabeça, tudo mental, tudo mecanismo de defesa. Criança não tem isso. A criança é só sentir, é pureza, só tem sentimento. E ela cresce no mesmo meio onde cresceu o irmão que morreu, que teve uma morte provocada ou uma morte espontânea, mas é um ambiente que já tem uma morte e traz essa sensação, ele está se desenvolvendo nesse meio, né? Então, por exemplo, até ela falando assim, enquanto eu estava atendendo o filho dela, fazendo a constelação com ele, ela falou, quando ela voltou, ela falou assim, eu mandei uma mensagem para minha mãe perguntando do aborto que ela teve e tal. Aí minha mãe mandou assim, foi difícil, mas logo veio você, filha, logo veio você e você trouxe muita alegria, você apagou a tristeza dessa morte. Qual é a função que ela veio fazer? Substituir. Tampar essa dor, substituir a irmã que não veio. E aí ela não é vista através das necessidades dela. Olhem a diferença disso aqui, ó. Filha, você existe, você faz parte da nossa família, nós te amamos. Estou olhando para essa aqui. Olha a diferença disso aqui, ó. Isso aqui é apego. Isso aqui é excesso. Todo excesso revela uma falta. Falta do quê? De amor próprio. E aí, eu vou transferir a minha dor para que o meu filho me preencha. Entende? Amor de filho é muito bom. Se não tomar cuidado, vicia. Tem que tomar muito cuidado. Porque daí eu uso o meu filho para preencher o meu vazio. E não eu preencher uma criança que chegou agora. Foi inclusive o que a Lena trouxe aqui, que ela destruiu o próprio corpo nesse engorda e emagrece e teve a sensação de estar casada com o pai. A gente vai percebendo que é nesse lugar que o filho não veio do excesso do amor do casal. O filho veio para preencher uma necessidade que é uma dor dos pais, né? Então a gente precisa ver como foi a maternagem dessa mãe, como que a maternagem é tratada nessa família. E antes de você continuar nas leis sistêmicas, Luísa, eu acho muito interessante a gente também trazer uma distinção naquela questão do abuso, que o abuso não é somente o sexual. O abuso acontece quando as pessoas saem da sua função. Quando uma mãe sai da função de mãe e começa a se intrometer na vida da filha, quando ela começa a acusar, a fazer chantagens emocionais, ela sai da função de mãe e entra em outro lugar que não é nada com mãe. Né? Exatamente. E aí que a gente tem que fazer essa distinção para que a gente comece a perceber a função mãe. Todas as mulheres que têm filhos têm essa função. Função é apenas um crachá, né? Você agora é mãe. Mas ali, por trás dessa mãe, tem uma mulher que tem as suas próprias dores, uma mulher que tem as suas próprias mágoas. E quando a gente olha para essa mãe com a função mãe, mesmo sabendo que ela teve os seus defeitos, teve as suas dores, a gente reconhece que ela também é uma pessoa assim como nós. E ela deu o que ela pôde dar. E a gente segue para a vida como suficiente. A gente acolhe esses pais, não por ser pais imperfeitos, a gente acolhe os nossos pais do jeito que eles são. E a partir disso a gente tem uma facilidade de seguir para a vida, né? Mas volta lá, estamos falando da origem das leis sistêmicas, da origem dos distúrbios dentro das leis sistêmicas. Né? Sim, também. Tem essa questão do pertencimento, quando tem os excluídos e de repente você fica identificado. Bom, em relação aos distúrbios alimentares, tem vários fatores que levam, mas de fato essa questão da fase oral.
da fase relação mãe e bebê, dentro do útero e fora, na amamentação, e ter esse olhar. Então, por exemplo, na lei da hierarquia, por exemplo, esse movimento de o meu filho me preencher, a lei da hierarquia está equivocada aqui. Porque quem tem que preencher o filho é a mãe e o pai, e não o contrário. E isso é uma forma de abuso. Aquela frase, ó, gente, garanto que tem um monte de pai e mãe aqui que fala: filho, você é a minha vida. Isso é um abuso. Isso já é um abuso. Porque o filho não é a sua vida, o filho faz parte da sua vida. Porque senão esse boleto vai chegar, eu falo para os clientes, o boleto vai chegar caro. Porque se você é a vida do seu pai e da sua mãe, se você sai da vida deles, quando você vai para a vida, vira adulto, o que acontece? Eles vão morrer? Porque se você é a vida deles, e aí fica essa carga. Ai, Luísa, mas é modo de falar. Gente, criança não sabe o que é modo de falar. Criança não entende modo de falar. O que falar é uma esponjinha, ó. É isso que eu absorvo e é isso que para mim significa, tá? Então, tem que tomar essa consciência até para fazer um movimento de profilaxia para não desenvolver esses tipos de doenças nos seus filhos quando eles são pequenos. Já começa agora. Para de achar, ele não entende nada, ele não vai entender nada. Entende tudo, é exatamente nessa fase que ele entende tudo, que ele pega tudo. Então tem que tomar muito cuidado com essa fase de molde, que o que você acha, mas nem tá entendendo, nem vai saber, nem vai lembrar, não vai lembrar conscientemente, mas é o que vai dirigir a vida dele. As crianças Né? estão sonhando acordadas, né? Porque o Então, cérebro ele não foi montado ainda, não foi concluído. Ele só é concluído nessa parte aí dos 10, 12 anos que ele exato, tem a sua formação. exatamente. E precisa ter essa consciência, né? Então, quando os filhos vêm para preencher vazio de pai e mãe, é uma inversão. São os filhos parentais, os filhos que vêm para cuidar de pai e mãe, e não o contrário. E aí fica uma culpa. Também através da culpa, o que acontece? Tem a questão da sexualidade, né, Vitor? Para quem não sabe, sexualidade, gente, é uma força de vida que secciona o vínculo infantil com pai e mãe, une um casal para dar origem a uma nova família. Isso é sexualidade. Só que muitas vezes o que acontece? Esse filho não foi autorizado a ir para a vida. Tá? Então, assim, os filhinhos da mamãe, de repente, o que acontece? Ah, essa mulher não presta para você, não. Essa mulher, não. Para quê? Para que ir lá? Para que morar sozinho? Para que morar com a namorada? Fica aqui, tem tudo para você. Tem cama, comida, roupa lavada. Para que você quer? Não, fica aqui, né? Então, não está autorizado. Ou a criança na fase de desenvolvimento, dela se afastar da mãe, de sair do peito e começar a caminhar para a vida, de repente, ai, não vai machucar, ai, não, não pode, ai, não, vai sujar a roupa, ai, não, não vai, ai, que medo, ai, vou perder você. Muito controle, o que acontece? Essa criança entende que se ela caminha para a vida, a mãe fica mal, o pai fica mal, não posso ir. E aí, quando vira adulto, naturalmente vem a sexualidade, naturalmente a vida vai te empurrando para a vida, né? Vai, mas aí, ai, mas eu não posso ir. Tenho medo de ir para a vida, não arranjo emprego, não tenho propósito de vida, não tenho objetivo, não tenho nada. Porque inconscientemente você está no mesmo padrão que foi desenvolvido. Não posso ir, porque senão eu sinto culpa, porque se eu sair, a minha mãe e meu pai ficam tristes e a culpa é minha. Então eu fico. E aí, lembra, toda culpa gera uma punição. E é um movimento inconsciente de você ficar doente. E o que é ficar doente?
ficar criança, voltar a ser criança. Vejam, uma pessoa doente trabalha? Não, e criança não trabalha. Uma pessoa doente tem sexualidade, força de vida? Não, não tem. Criança também não tem sexualidade. Um doente fica dependente de alguém para cuidar das suas necessidades físicas, financeiras. E uma criança também é dependente. Então é um movimento de você voltar a ser criança para ter uma mãe e um pai de volta. Mais uma mãe, né? Diante da doença que a gente está falando de distúrbios alimentares, é você voltar a ter uma mãe. E essa mãe vai estar fantasiada de marido, vai estar fantasiada de esposa, vai estar fantasiada de tia, vai estar fantasiada de filha, de filho, tá? Alguém que cuide de você, alguém que olhe e veja as suas necessidades do que não foi vista lá atrás, né? Eu até faço uma associação, quem já assistiu, quem não assistiu, como é que é o nome? Quilos Mortais. Já assistiu, Vitor? Não? Quilos Mortais. Procurem no YouTube. O que a gente vê em Quilos Mortais? É assim, é uma pessoa obesa mórbida. E até aqui na frase de Carl Jung. Até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, o que é, gente? A gente tem a tendência de voltar para a origem do trauma. Então, quando a gente vê a dinâmica do quilos mortais, o que é? São pessoas obesas mórbidas fazendo um movimento de fazer cirurgia bariátrica, tá? Fazer o bypass, só que para isso precisa o quê? Perder peso antes. Fazer toda uma dinâmica psicológica, o médico avalia se está pronto e tudo mais. E aparece essa dinâmica da pessoa perdendo peso para poder fazer a cirurgia. Só que quando você vê a dinâmica, é muito nítido. O que acontece? A pessoa não anda mais, muitos não andam mais, não dirigem, precisa de ajuda para tomar banho, para se limpar, só fica deitado numa cama. O que essa pessoa voltou a ser? Um bebê. Que precisa de alguém para dar comida, para dar banho, para trocar. Voltou a ser um bebezinho. Voltou para a origem do trauma. Entende? Muitas vezes a doença, Luísa, antes de você concluir, ela vem para... A gente usa até mesmo a doença para que a gente possa se sentir amado, né? Reconhecido. Porque a criança só sabe que existe quando a mãe consegue olhar para os olhos dela. E aí ela consegue se ver através do reflexo dos olhos da mãe. Exatamente. E é nesse É o lugar nosso que primeiro você se espelho. sente pertencente à vida. Exato. Uma criança que não recebeu esse olhar, ela tem muita dificuldade de olhar para os outros, olhar para a vida, olhar para a comida. E olhar para si mesmo também, né? E ela vê os outros justamente com essa necessidade de trazer aquele abraço, aquele acolhimento que não teve. Mas isso é uma ilusão. Pois justamente, somente nós mesmos podemos dar aquilo que a nossa criança precisa. Exatamente. Porque é o que você falou, né, Vitor? Os nossos pais, aqui no Brasil, a nossa cultura é muito materna. Sentir raiva da mãe, minha Nossa Senhora, vai pro inferno. Raiva do pai pode, mas da mãe, de jeito nenhum. Então, quando a gente tem sentimentos negativos em relação à nossa mãe, nossa, que culpa que dá. Meu Deus, que absurdo. Só que, gente, mãe não é uma deusa, um ser divino, nem pai. São pessoas comuns, como qualquer outras. Não tem nada de especial. A função é divina. Mas os seres humanos que exercem essas funções são comuns. Também tiveram seus traumas, também tiveram infâncias muitas vezes complicadas e que não aprenderam a fazer diferente. Ninguém dá o que não tem. Seu pai e sua mãe deram o que eles tinham.
Eles deram o que eles receberam. E se eles não receberam muito, eles não podem te dar muito. Se eles não têm consciência. Quando vem uma geração mais saudável, para e olha, o que está acontecendo? E tem noção do que é o saudável e começa a fazer diferente, pronto. Daqui para frente, as outras gerações vão ter uma outra dinâmica, muito mais saudável. Mas eles fizeram o que eles podiam. Não tem julgamentos. Dentro da sistêmica não existem julgamentos. Não é culpa. Ah, culpa da mãe. Mas como é que foi a mãe dela? Onde é que ela aprendeu a ser mãe? Com a mãe dela. Ah, então é culpa da minha avó. E a sua avó? Como é que aprendeu a ser mãe? Com a minha bisavó. Ah, então é da bisavó. Ainda da tataravó. Não dá. Não existem culpados. São só dinâmicas que vão se repetindo de geração após geração. Até ter uma geração mais consciente, mais saudável, que dá um basta nisso e migra para outra dinâmica. Ô, Vitor, eu vi uma pergunta aqui interessante. Só complementar Deixa o eu que você voltar. disse, Luiz, enquanto Pode você falar. pesquisa aí, o mais importante a gente ver que a gente só consegue resolver todos os problemas no presente. Né? Não estão lá no passado, não estão lá no futuro. Somente no presente que a gente tem a nossa força. Então, pessoal, a Uhum, gente consegue ver que por trás de todo o distúrbio alimentar existe uma carga emocional. Então, os problemas que vieram lá dentro da barriga da mãe, que aconteceram durante sua infância, e também aqueles que você teve dentro da relação com seus pais, a gente percebe que somente agora, como adulto, quando o seu adulto dá aquilo que a sua criança precisa e reconhece que essa vida veio por meio dos seus pais, você aceita tudo tal como recebeu, você aceita como suficiente. Então você inclui uhum, esses pais no seu coração, aceitando a forma como que eles lidaram com você. Então você agradece e traz tudo o de bom que eles puderam te dar, trazendo essa função pai, essa função mãe, internalizando tudo isso. E agora você é o adulto e o pai da sua criança. E dá a infância melhor que ela tanto precisa. É sobre isso. exato. Achou, Luísa? Exatamente. Achei. Estava Ó, falando enquanto você buscava aí. a Dani, ela escreveu assim: e quando já se sabe tudo isso, o que faz? Porque não tem um botão mágico que resolve esses padrões. Realmente, Dani, não existe um botão mágico. Tomar consciência é o primeiro passo. É você saber o que que é doentio e o que que é saudável, tá? Esse é o primeiro passo. Sem você saber isso, você não tem direcionamento do que fazer. Você só vai ficar rodando em círculo, migrando de padrões doentios sem resultado nenhum, tá? Então, o que que acontece? É que nem um fumante. Todo fumante tem consciência de que o cigarro é nocivo, faz mal para a saúde. Tá na caixinha, tá escrito. Tenho consciência, mas estou fumando. Ué, então ter consciência não é o suficiente. Você tem que mudar os seus hábitos. Você tem Exato. que ter uma visão adulta. O que é que eu estou plantando, o que é que eu vou colher? E o que é que eu preciso fazer para mudar essa colheita? Só o Entende? adulto Porque consegue olhar para a dor da criança, né? A criança não só, consegue. Isso, pessoal, que a gente fala de exatamente. adulto-criança, é porque a nossa criança, ela vive dentro da gente, ela não morreu. Por isso, quando a gente precisa tomar decisões, esse adulto precisa estar à frente. Porque se a gente toma decisões como Uhum, criança, a gente se arrepende, aí quer voltar atrás, não. Mas o adulto sabe o que precisa fazer. Então, se nós vai comer 10 chocolates, ah, não, quero mais. Nada vai ser suficiente. Aí você vai preenchendo tudo com o mundo lá exato. fora. Então, quando você aceita tudo que você recebeu da forma que foi, e agora você é o pai, mãe da sua criança, e pode dar a infância que ela precisa, você tira um Uhum. peso de cima de você. É, realmente, agora eu vejo que a responsabilidade é minha. E as pessoas têm medo da responsabilidade, né? Muito, muito. Aqui tem uma pergunta do Alessandro. E a relação. Ixi, sumiu. Mas ele perguntou da relação da compulsão alimentar com a ansiedade, tá? Então, o que que acontece? É sempre uma coisa levando a outra, tá? A ansiedade e a depressão são dois lados da mesma moeda. As duas servem para te tirar do momento presente. A depressão você vive no passado e a ansiedade você vive no futuro. E você nunca vive o presente. E a gente precisa estar presente, saber onde a gente está
E aí eu até falo assim, uma técnica para vocês, gente. Ter uma visão da vida em 4 dimensões. Essa é a lição de casa que eu passo para todos os meus clientes, depois de um processo de constelação, que é o quê? Onde eu estou, da onde eu vim, onde eu quero chegar e onde eu não quero chegar. Porque dentro de um processo de constelação fica muito claro o que está sendo plantado e o que vai ser colhido. Então, eu pergunto para a pessoa, o que você acha que vai acontecer com você daqui 10 anos, se você continuar do mesmo jeito? Não mude nada, continue assim, fica desse jeito. Como é que você acha que você vai estar daqui uns 10 anos? Ah, vou estar pior, né? Não, não vai estar pior. Vai estar assim, 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 assim. Vai acontecer isso, 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 isso. Não sei que caminhos que vão tomar, mas o destino é claro. É esse aqui. Você vai parar nesse caminho aqui. Você quer isso para a sua vida? Não. Ah, então você já sabe onde você não quer chegar. Você sabendo onde você não quer chegar, já é meio caminho andado. E você agora precisa ter projetos de vida. Para que você vive? Para que você vive? Para que você quer emagrecer? Para que você quer ter um corpo XYZ? Para que você quer ter autoestima? Para que você quer ter saúde? A grande maioria quer emagrecer. Ah, quero emagrecer. Para quê? Para me amar mais. Não sei, não entendi. Para me amar mais. Qual é a escala suficiente de amor que você vai se amar? Você sabe medir amor? Ah, aqui agora eu me amo, agora eu não me amo mais. Agora eu me amo. Se eu engordo 1 quilo, eu não me amo. Se eu emagreço 1 quilo, eu me amo. Qual é o sentido disso? Então as pessoas ficam no nível de ilusão minúsculo. E você tem que ter uma noção do para que você quer aquilo. Qual é o objetivo principal? Porque para me sentir melhor, para me amar mais, para entrar na minha calça 38, não é motivação suficiente. Há quanto tempo tanta gente faz isso por esses motivos e não vai a lugar nenhum? Leis da natureza. As leis da natureza. Autopreservação e preservação e evolução da espécie. Autopreservação é o quê? Eu me amar, eu me cuidar. Cuidar da minha saúde física, da minha saúde emocional. Para quê? Para me olhar no espelho e ficar feliz? Não. Para eu ter condições de vir para cá, para a evolução da nossa espécie, reprodução da nossa espécie. Porque se eu tô doente, eu não consigo vir para cá. Se eu tô doente, eu não trabalho. Se eu tô doente, eu não caso. Se eu tô doente, eu não desenvolvo, não ajudo as pessoas, não estou a serviço da vida. Então é para isso que você tem que buscar a sua autoestima, o seu amor próprio, para vir para cá. Essa é a motivação. Porque se for só para você ficar feliz, olha, a vida fica chateada com você e não vai te dar em troca. Porque para que serve isso? Né? É tudo fruto do nosso ego. É muito superficial. E aí, onde eu quero chegar é justamente você se fazer essa pergunta. Para que eu vivo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo para o mundo? O que eu estou servindo a vida? O que eu estou fazendo? Então, por exemplo, eu, Luísa, através dos meus serviços como terapeuta, eu ajudo as pessoas a terem uma visão da vida muito mais saudável e que essas pessoas tenham uma vida mais leve e que essas pessoas que eu ajudo, os alunos, os nossos alunos do IBRAX, passem isso para o maior número de pessoas e que a gente siga numa humanidade, numa espécie cada vez mais saudável, que as futuras gerações tenham referenciais mais saudáveis, né? Então é onde eu quero chegar, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui e onde eu não quero. Então no momento presente estão acontecendo fatos o tempo todo.
E aí, acredito que muita gente aqui já vi que tem bastante alunos, gente conhecida que já sabe o que é o triângulo dramático e o triângulo da realização. Mas o triângulo dramático, eu falo que é a sua bússola de dizer quando a sua criança está no comando. Quando você está num papel de vítima, quando você está num papel de acusador, que você sempre é certo e as outras pessoas estão sempre erradas. Ou quando você é aquela pessoa boazinha, que não tem problemas. Vamos cuidar do problema dos outros. Vamos ser o super-herói, o bonzinho, para me sentir visto e amado e especial. Então, quando você está em um dos três desses papéis, a sua criança está no comando, isso aqui não tem solução, tá? Então, percebeu que caiu um triângulo dramático? Espera aí, o que está acontecendo? Da onde é que eu vim mesmo? Ai, já entendi. Ai, é a minha criança que está aqui no comando da minha vida, descontando na comida, procurando na comida, preencher esse vazio do que eu não tive da minha mãe lá atrás. Ah, entendi. Onde é que eu quero chegar mesmo? Ah, eu quero comer goiaba. Goiabeira no meu quintal. Onde eu não quero abacaxi. Não gosto de abacaxi. Não quero comer abacaxi. Volta para o momento presente. Minha criança está plantando abacaxi. Querida criança, pode parar. Pode parar, que a gente vai comer goiaba. A gente gosta de goiaba e a gente merece comer goiaba. A gente vai plantar junto essa goiabeira. Vem, vamos junto. E aí você vai para a solução do problema. Você, como adulto, resolveu o problema com criatividade, você ter ideias, a sua criança trabalhar junto com você, ideias. Nosso lado criativo, ideias. A gente bloqueia muito a nossa criança. A gente fica engessado numa coisa que é assim, é assim, é assim. Não! Expande, dá um 360, muda a direção. Observa, ideia, seja criativo. Potência, o seu lado adulto. O que eu vou fazer com esse tanto de ideia? Como é que eu vou organizar as minhas ideias? E a sabedoria é você tomar uma decisão. É isso. Eu vou fazer isso. Tá? Então é muito importante, gente. Você tá doente, tá perdido, não sabe o que fazer. Tá rodando em círculo. Percebe que tudo que você faz adquirir o mesmo resultado. Pede ajuda. Para de perder tempo dando um murro em ponta de faca, não é, Vitor? Nossa, Eu olha, só consegui. ainda bem que eu resolvi cedo o meu problema, porque, sinceramente, perder vida, perder essa liberdade e ficar escravo de comida, ficar escravo dos outros, em agradar os outros, em agradar a sociedade. Gente, isso não é vida, isso é Ninguém tem vida nesse sofrimento. lugar. Exato, A é grande liberdade é péssimo. que a gente não precisa agradar ninguém. Nem a nossa Exatamente. própria criança. O Gabriel colocou aqui: a minha criança está no comando. Gabriel, para onde a sua vida está caminhando? Se a sua criança que está no comando. Porque a criança faz o que quer. A criança é quase como se fosse um caminhão desgovernado que não tem direção. E quando você fala sobre essa questão do chegar lá, Luísa, o chegar lá e para onde ir, é sobre o nosso propósito, né? É sobre quando a gente Exato. consegue colocar energia em torno de algo que a gente sabe que ali é maior que todas as dificuldades que a gente vai passar, que todos os nossos problemas, que se um dia chover ou se a gente machucou, qualquer coisa que acontecer, a gente sabe que onde a gente quer chegar tem a maior força. E a gente trabalha no Uhum, presente para alcançar isso. E a com gente vai saindo certeza. dessas dinâmicas doentias, a gente vai tomando consciência, por que eu estou aqui? Isso vale a pena se eu quero chegar em tal lugar? Aí você vai saindo desses triângulos dramáticos da vida Uhum, e faz como você falou, de colocar o triângulo da realização, que é onde a nossa criança criativa está ali pensando, tendo ideias, mas aí vem o sim, nosso lado adulto que faz as coisas acontecerem e tem o nosso lado sábio que sabe tomar a melhor decisão dentre todas as circunstâncias. exatamente. É o que eu falo. A criança quer, a nossa essência quer, mas quem realiza é o adulto. Que a criança não sabe como fazer. Então, tipo assim, minha filha tem 3 anos de idade. Ela, mamãe, eu quero água. Ela não alcança o filtro, eu tenho que ir lá e pegar a água para ela. Então, a criança quer, quem realiza é o adulto. E a mesma dinâmica com a gente. Uhum. A gente quer coisas boas na nossa vida, não quer? Então, quem não quer coisa boa na vida? A grande maioria quer. Ah, eu quero tanto isso, eu quero tanto.
ter disciplina, eu quero tanto. Aqui, ó. Eu faço esse esquema com os clientes também. Eu quero tanto abrir a porta desse guarda-roupa. Nossa, depois que eu abrir a porta desse guarda-roupa, minha vida vai mudar. Nossa, eu quero muito. Pronto. Ó, neurociência aqui, ó. Pronto. Qual a ação que eu me proporcionei a fazer? Querer. Querer já tá querido já. Pronto. Já tá querido, tá aqui. Já quero. Ai, sou inocente. Porque eu já quero. Você vê como eu quero coisas boas na minha vida. A minha intenção é ótima. Agora que eu quero, eu vou tentar. Nossa, tá vendo como eu tô tentando? Nossa senhora, eu já tentei de tudo. Eu tento. Não dá. Você tá vendo, Vitor? Você tá vendo meu esforço? Vitor, você tá vendo quanto eu tô tentando? Você tá vendo? A culpa não é minha. Tô tentando. Qual a ação que eu me proporcionei a fazer? Tentar. Tentar, tô tentando. Sou inocente. Mais uma vez. Tentar é provar para o outro que você está se mexendo para algum lugar que para o outro sentir pena de você. Ai, que esforçado que você é. Eu tô vendo o seu sofrimento que você está tentando tanto. Você está vendo? Nada funciona para mim. Agora o adulto é eu vou abrir a porta do guarda-roupa. Vai lá e abre. Faz o que precisa ser feito. O adulto tem consciência a longo prazo. O adulto sabe o que vai acontecer a longo prazo. Criança é o quê? Mamãe, quero chocolate. Tá bom, filho, pode comer. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só um. Só mais um. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero a barra inteira, eu quero, mãe. Aí a mãe, por amor a esse filho, vai fazer o quê? Não. Não. Porque a mãe sabe que se comer muito chocolate, muito doce, pode criar uma compulsão alimentar, um vício, uma diabetes, uma obesidade. A mãe sabe, porque ela é adulta. A criança sabe o que é isso? Diabetes, obesidade, a criança não sabe nada, a criança não está nem aí. A criança só vive no momento presente, eu quero chocolate. Vai espernear, vai chorar. E a nossa criança interior vai espernear, vai chorar. Eu quero. E tem que ter o adulto. Não. Não pode. Por amor a você, eu não vou dar mais do que o suficiente. Eu não vou dar em excesso, porque eu te amo. Entende? É exatamente essa fala. Querida criança, você é a pessoa mais importante da minha vida. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E eu vou te alimentar de corpo e de alma do que você realmente precisa. Eu vou te dar carinho, eu vou te dar afeto, eu vou te dar atenção. Eu vou te dar comida, alimento suficiente. De vez em quando, eu vou te dar um agrado. Mas o tempo todo não dá. Porque eu amo você. E eu não vou te deixar doente. Eu vou te manter saudável dentro do meu coração. Então, quando você tem esse movimento, pronto. Você é uma adulta responsável. Você está no comando da sua vida. Você toma as rédeas da sua vida. Você não é mais escravo da comida. Você não é mais escravo do que os outros querem que você faça para você ser visto. Você não é mais escravo de ter um corpo para que os outros te amem. Você é o comandante da sua vida e você é total e 100% responsável de tudo que você colhe na sua vida. Agora, garanto que todo mundo que está assistindo aqui é adulto. Não existe mais. É culpa do meu pai e da minha mãe. Não é. Agora você é adulto. E você pega as coisas boas que seus pais te deram. Levo para minha vida. O que não foi bom, eu deixo. Isso eu pego, isso eu deixo. Queridos pais, o que vocês me deram foi o suficiente para eu iniciar a minha jornada para a vida. E o que vocês não puderam me dar, hoje eu me dou. E tá tudo bem.
Simples assim. Esse é o amor que liberta. E não o Isso, amor que aprisiona. Amor que isso, aprisiona é culpa, não é amor, tá, gente? isso é o amor consciente, né, Luísa? O amor que a gente reconhece tudo aquilo que veio dos pais. Mesmo as coisas que a gente acha que foram poucas, o que veio em excesso, a gente diz que foi o suficiente. E nesse Uhum, lugar, a gente interioriza esses pais. No nosso coração, os nossos pais são perfeitos, os nossos pais são os ideais para o nosso crescimento. Então a gente consegue dizer aos nossos pais, queridos pais, eu acolho essa vida que chegou até mim. Os problemas de vocês eu deixo com vocês. Carrego apenas o que vocês puderam me dar de bom. Nesse lugar você se exato. sente satisfeito, você se sente preenchido e dá aquilo que a sua criança precisa, porque você sabe que o seu pai, a função paterna e a função materna, agora ela existe dentro de você. E você vai ter várias Exatamente. atividades na sua vida que você vai precisar ser pai, que você vai precisar ser mãe. Quando você cuidar de uma Uhum, criancinha, você vai ter que manifestar essa função materna. Quando você tiver um projeto, você vai ter que colocar uma função paterna de ação. E quando você tiver ideias, a sua criança vai estar ali, viva, correspondendo com você, interagindo. E o principal, Luísa, que eu acho que a gente pode falar, que é com o coração, seguir no nosso coração. Pois nesse lugar, o fluxo do amor é saudável, a gente sabe que vieram gerações anteriores e que a vida somente passa por nós. Nós somos um canal para que a vida continue. E nesse lugar exato. saudável, nós podemos ter uma vida funcional, uma vida que a gente sabe lidar com os problemas. Pois é uma frase do Sartre, inclusive, né? Não importa aquilo que aconteceu conosco. O que importa é como vamos lidar com aquilo que aconteceu conosco. Então a gente começa a Exatamente. observar a vida de uma forma adulta, onde os distúrbios alimentares são apenas causas emocionais que, quando olhadas, são absorvidas dentro do nosso coração e a gente pode seguir para um lugar Uhum. melhor. Que é o que todos nós almejamos, né, Luiz? Com certeza, com certeza. E é através dos nossos traumas, é através das nossas doenças que a gente desenvolve a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso propósito. Hoje eu agradeço muito a doença ter aparecido na minha vida, porque se não fosse ela, eu talvez não teria acordado tão cedo. Eu talvez não fosse essa Luísa que eu sou hoje, de Talvez nem todos os acordasse, né, frutos. Luiz? Exato, de todos os frutos que eu colhi através disso. Só que é a humildade de você pedir ajuda. Porque se você não tem a Conheci. humildade de pedir ajuda, você vai ficar rodando em círculo e não vai sair dessa situação. Então, Luísa, pedir ajuda é fundamental. eu queria te agradecer. Eu sei que você deve ter a agenda bastante cheia, né? No dia seguinte. Mas antes eu queria te trazer para as pessoas que estão aqui. Se você tem algum curso, eu sei que vocês estão começando um projeto agora, você, o doutor Fernando e a doutora Carla, do Sim, Ibrax Online. Então, se você quiser, fique à vontade para falar mais sobre, dos seus cursos ok, do 10x10 ótimo, de distúrbios alimentares. Fique à vontade, a casa é sua, viu? obrigada. Então, em outubro, para quem está interessado em ser um terapeuta nível altíssimo, estamos oferecendo o CS, Consciência Sistêmica Mentoria Web, tá? Para quem não conhece, nós temos o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, o IBRAX, que hoje já estamos internacionalizando, já está indo para o mundo inteiro, estamos muito orgulhosos dessa jornada. É, e a partir disso, nós decidimos fazer um curso bem assim, pegar na mão e levar até um nível bem alto em relação ao nível de consciência que você pode levar ao seu cliente, tá? Então, esse é o curso que nós estamos oferecendo agora. Quem quiser ter mais informações, é só entrar no link da minha bio e procurar lá, Mentoria CS Web, tá? Lá tem todos os detalhes do curso, do que a gente oferece, o que vai ser como é que vai ser o curso. Ele é online para todo mundo, tá? Você que mora fora do Brasil pode participar. Gente, está fantástico. Aproveitem essa oportunidade, porque olha, vai ser um curso sensacional. E o meu pai desenvolveu uma técnica nova, o doutor Fernando Freitas Ah, desenvolveu nem uma eu já técnica quero. nova, Vitor, Ah, de constelação em grupo online.
Eu sei que tem bastante gente que já está fazendo, mas a técnica que ele colocou, só para vocês terem noção, só do teste que a gente fez com a equipe do Ibrax, para a gente testar a técnica mesmo, já mexeu tanto com todo mundo que teve gente da equipe saindo chorando, que mexeu, pegou, foi sensacional, uma técnica incrível, tá? Então, como o mundo online hoje em dia já está dominando, né, e a gente vai ficar nesse movimento mais online, é importante a gente ter essa opção até para abranger as pessoas que moram fora do país, que querem ser atendido pelo terapeuta tal. Então, é importante a gente ter essa visão de o mundo é o nosso limite, né? Não precisa ficar só limitado e restrito àquele número de pessoas da sua cidade, enfim. Então tá bem bacana. E tem o curso 10x10 de distúrbios alimentares, tá? Também tem no link da minha bio, quem se interessar. É um curso rápido que traz a essência sistêmica em relação aos distúrbios alimentares. Lá no site do Consciência Sistêmica tem vários 10x10 em relação a doenças. Tem de câncer, também tem um 10x10, não só de doença, tá? 10x10 da relação da sua vida com o dinheiro, o que significa dinheiro. Tem de abuso sexual, tem de suicídio, tem de depressão. Tem várias opções. Então, quem se interessar por um curso rápido que passa a essência sistêmica, de onde é que vem cada coisa, só entrar no site. Lá também tem, no link da minha bio. E vocês vão explorar, ver todos os cursos que a gente oferece, é bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar e sejam todos muito bem-vindos, para quem não conhece ainda. Luísa, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, principalmente pela sua atenção. Eu vi que você realmente tem uma vontade de falar, porque isso vem dentro do seu coração, né? E a gente sente isso. Eu sou muito grato por esse momento. Quero dizer que eu vejo você, vejo também o seu pai por meio de você, pois eu sou muito grato a ele. Se hoje eu cheguei e posso ajudar outras pessoas, é porque ele traz muito conhecimento. E ele é tão nobre, ele reconhece essa nobreza do conhecimento que muitas vezes ele nem cobra, ele coloca os cursos deles muitas vezes gratuitos, né? E depois algum pacote online. Mas ele sempre disponibiliza tudo isso para nós. E nosso lado adulto que sabe o que faz, né? A gente reconhece. Isso vai ser para a nossa consciência, para ajudar outras pessoas e aplica. Nada mais que o nosso adulto sempre tomando a frente da nossa vida, tornando a nossa vida mais consciente para que a gente possa sair dos traumas e alcançar um lugar melhor, um lugar onde seja mais funcional, mais saudável e feliz, né? Exatamente, e isso é muito importante, Vitor. A gente agradece de coração tudo que você está fazendo também em relação a levar essa visão mais saudável para as pessoas, porque é exatamente isso o propósito de Ibrax, que conhecimento não tem dono, conhecimento é para ser passado para frente. E cada um dos alunos, cada um que passa por tudo isso, levar esse conhecimento para frente, para que a nossa humanidade seja cada vez melhor e mais saudável. Nossa humanidade já está tão sofrida, está aí a pandemia mostrando tanta coisa que a gente precisa mudar. Então, quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. Tá? E você, com certeza, Vitor, faz parte dessa corrente do bem. Você continue fazendo essa jornada, continue ajudando as pessoas e conte sempre com a gente, tá bom? E eu agradeço muito o convite. Aqueles bonequinhos ganham vida, né? Ganham, com certeza. Eu tô vendo muita gente conhecida, a Ângela, querida, minha vizinha aqui de Cotia. Eu já vi um monte de gente conhecida entrando aqui, agradeço a presença de todos vocês. Quem não conhece meu trabalho, fica à vontade, estou disponível lá no direct no Instagram, quem quiser conhecer mais, enfim. Vitor, muita gratidão por esse convite, foi uma honra estar aqui com você, é uma honra ver o seu crescimento, ver o seu desenvolvimento, sensacional, Vitor, parabéns, e que você vá muito mais longe. E o que você precisar, Luísa, estou à disposição, viu? Se quiser fazer uma live sobre algum tema, sobre claro, com certeza. A gente trouxe muita coisa aqui, a gente foi muito além dos distúrbios alimentares. E essa foi uma live muito rica, né? Eu tenho certeza que as pessoas puderam pegar muito desse aprendizado e espero que vocês interiorizem no seu coração.
Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite para você. Até a próxima, Luísa. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Licença.